Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde, é uma tarde de 7 de outubro de 2025, terça-feira, 36 graus. Mas não se engane, nós vamos até os 38 hoje, sensação térmica hoje 41, 42 graus, a coisa tá quente, mas quente mesmo. Até alguém já perguntou, frio, cadê você? Nós tivemos hoje logo pela manhã 19 graus e já dobrou, ou vai dobrar até o meio da tarde aí, a temperatura da manhã. 19 graus até 38, vai subir 19 segundo o termômetro, né? Sensação térmica de 19 graus, tá ensolarado demais, o céu tá limpo, é o momento de pensar em não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, hein? Principalmente nesse horário da tarde, até as 3h30, 4 horas, não vai te ajudar. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Por mim, não faria antes das 5 horas da tarde. Mas como os especialistas dizem que após as 4 está tranquilo, então eu falo que após as 4 está tranquilo. Mas, para mim, após as 5. Entendeu? A umidade relativa do ar está em 15%, vai cair até os 10%, tá? A possibilidade de chuva não existe possibilidade de chuva. E aí, qual que é o problema? O problema é que nós estamos caminhando para cada dia mais quente com menor umidade relativa do ar. É isso. A chuva não está prevista por esses dias e é a primavera brasileira aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Ribeirão Preto. Quente. Pouca velocidade do ar aí, não está tendo muita renovação do ar, então aquela situação de fazer exercício entre 10 e 16 é melhor tirar da cabeça, né? Ao ar livre, dentro de uma academia, num lugar onde está arejado, onde está umidificado o suficiente, está tranquilo, faça seus exercícios. Eu amo essa situação, vai lá e faz mesmo. Uma outra situação que eu preciso falar com vocês, pessoas estão colocando fogo em restos de móveis, sofás, armários, camas, estrados, até aqueles pallets que estão quebrados, estão colocando fogo. E aí o que está acontecendo? Efeito estufa, aquela fumaça poluindo o meio ambiente, piorando a situação de saúde daqueles que têm problema respiratório, e aí tem aquela situação, né? Fica ruim para respirar, mas você pode estar cometendo um erro grave que você não sabe, né? É um crime ambiental colocar fogo e se você for multado, a multa é pesada, tá? Então, se você não quer problema, não é só na cidade, na zona rural também, no meio do mato também, tá? Chácaras, sítios, fazendas, é proibido colocar fogo. Então, aí você escolhe aí o que você vai fazer, porque se você tomar multa, você não tem como recorrer. Vai lá, eles identificam que foi você e você não vai poder recorrer, vai ter que pagar a multa, tá bom? Outra coisa, limpeza da sua casa. Presta atenção aqui nisso aqui, ó. Limpeza da sua casa é responsabilidade sua. Escorpiões e mosquitos Aedes aegypti estão morando dentro da casa daqueles que são sujões, sabe? Atenção, sujões. Vocês que não gostam de limpar aí as suas casas, que não fazem a asepsia correta, tirar os entulhos, latas, garrafas, tudo isso daí, tem que tirar. Tijolo, telha, isso aí acumula escorpião, rato, cobra. E se você deixar um recipiente com água limpinha, pronta para poder fazer ou se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti, ele vai fazer um bom uso desse negócio para ele, né? Aí depois, na hora que ele começar a voar, se ele estiver infectado e o mosquito for da dengue, né, aquele rajadinho, você pode correr o risco de pegar a zika, a dengue e a chikungunya. Dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar, pode te levar a óbito. E os sintomas não são bacanas. Não queira ter dengue, nem que não seja hemorrágica, tá? É um problema, tá bom? Dados esses recados, eu quero falar com você hoje a respeito de um tema que alguém me perguntou agora há pouco. Alguém me falou a respeito de uma situação
E tá aí. É isso. Amem uns aos outros. Tá vendo que não tem o acento? Não é amém, é amem. Amem uns aos outros. Coisa difícil encontrar alguém que está amando ao outro. Complicada a situação. E na maioria das vezes as pessoas entendem que os homens que não estão amando são Deus. E aí o que acontece? Eles se afastam da presença de Deus por causa de pessoas. Porque as pessoas deveriam amá-las e não as amam. E quando elas não veem o amor nem dentro da família que se diz igreja, da família cristã, acaba caindo nesta situação. Olha o que Jesus disse. Deste modo, todos, não são alguns, todos saberão que são meus discípulos. Que modo? Se vocês amarem uns aos outros. Que coisa braba! Deste modo, todos saberão que são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo? Deste modo, vocês saberão que não são meus discípulos. Está falando aí. Se vocês não amarem uns aos outros. João capítulo 13, 35 está falando isso. Quando vocês não amam uns aos outros, vocês estão dizendo que não são meus discípulos, porque eu demonstrei o meu amor para com vocês, um amor até chegar na cruz, morte de cruz. Fui crucificado por cada um de vocês, demonstrei o meu amor por vocês, para que vocês sejam meus imitadores. Sejam imitadores de Jesus. Lembra que Paulo falou? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Seja imitador de Jesus. Aprenda com Paulo, mas imite Jesus. Se ele estava imitando Jesus, e ele estava, por que você vai querer imitar Paulo? Imita Jesus. Chegue mais perto. Saiba que esse amor que você tem por aqueles que se dizem ou não dizem ainda que são seus irmãos, pode ser que seja o ponto de partida para a salvação de uma pessoa, de uma família, de uma rua, de um bairro, de uma cidade. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos. Que modo, Jesus? Se vocês amarem uns aos outros. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não faz aquilo que vai denegrir a imagem do outro, quem ama não fala mal, quem ama não fica fazendo fofoca a respeito do outro, quem ama perdoa, quem ama ajuda, quem ama faz tudo para que o outro, para que o próximo, para que os outros estejam bem. É isso. Quem ama não trapaceia. Não passa a perna no sujeito ou na sujeita, né? Quem ama não faz negociatas. Quem ama fala a verdade. Às vezes as pessoas não gostam que fala a verdade. Tem gente que não gosta de mim porque eu falo a verdade. E aí? Mas eu já dou o direito dela ficar com raiva de mim. Mas que ela mude. Sempre. Toda vez que eu vou falar alguma coisa que a pessoa pode ficar chateada, eu falo, te dou todo o direito, fica com raiva de mim, mas muda. Não toma essa atitude, não vai por esse caminho é ruim. Fica com raiva de mim. Só fique com raiva de Deus. O alerta que ele está te dando nesse momento, pode ser que você vai dizer assim, não dá. Desse jeito isso não funciona. Toda vez que eu vi alguém aceitar os conselhos de Jesus, era porque era assertivo, funcionava e funciona muito bem.
É isso. Se você quer fazer a diferença nesse tempo de dificuldades, de problemas, de necessidades, se você quer mudar a história de uma pessoa, ame-a. Ame-a ao ponto de entregar alguma coisa que é de valor seu. O amor desprende dessas coisas pequenas. Um garotinho me perguntou hoje pela manhã, por que a gente tem que sofrer tanto? Por que temos que passar por tanta dor aqui na Terra? Que pergunta difícil. Se alguém te perguntasse isso, se um garotinho viesse até você e falasse isso, perguntasse, por que às vezes a gente sofre tanto? Porque eu quero falar para o senhor que a minha mãe está triste. Porque eu estou com uma situação de problemas. E o meu problema, os médicos já disseram para ela, eu sei disso. Ele não vai curar. Não vai ficar curado. Os meus amiguinhos de escola lá da minha cidade, ele é lá do interior de Minas, não vão mais me ver. Quando eu sair daqui, eles já não vão poder ouvir a minha voz. E aí você fala para eles a respeito de Jesus. Você comenta com eles a respeito de Jesus, prega para eles. 7, 8 anos. Ainda não tem como decidir pelo batismo. Nós, seres humanos, colocamos limites. Um tempo atrás eram 14 anos, 15 anos, agora já é 12. Já estão tendo a idade da decisão antecipada. A idade da razão chega mais cedo para os garotos desse tempo que se chama 2025. E esse com 8 anos já estava preocupado com o que aconteceria com a sua mãe se amanhã ela chegasse e ele não estivesse de olhos abertos e nunca mais os olhos se abririam. As perguntas são difíceis e crianças normalmente fazem perguntas que nos deixam em cada situação que você, às vezes você vai pensar, como é que eu vou responder isso? A coisa boa é que do outro lado, se você não abrir mais os olhos, se os seus amiguinhos não ouvirem mais a sua voz, num abrir e fechar de olhos, você estará nos braços do Pai. Essa é a resposta. E você vai ouvir ele dizer para você, aqui não tem mais tristeza, aqui não tem mais dor. Ficou para trás. Aqui agora você não tem mais sofrimento. Aqui não tem pesar. Não tem nenhuma aflição. Você chegou. E ele disse, e para aqueles que vão ficar? Tem alguma coisa? Tem. Eles também podem ir para o mesmo lugar que você está dizendo que está indo. Então nós precisamos falar para eles, não é? Nós precisamos falar. Eu vou falar com todos os meus amiguinhos. O bom da gente ter o WhatsApp é isso, né, capelão? É verdade. Eu posso falar para eles que eu estou indo para um lugar que não tem tristeza, não tem dor e não tem injeção, né? Não, lá não tem injeção. Não tem UTI. Lá não tem.
E a conversa se desenrola de uma forma que, mesmo estando doendo em mim, a gente fica feliz em saber que aquele garotinho vai morar no céu. Uma hora dessa, a notícia chega que os olhos não se abrem mais, os braços já não abraçam mais, o sorriso já não vem. Você não vai ouvir o bom dia deles. Mas é desse modo que eles vão ficar sabendo que nós somos discípulos de Jesus, quando nós demonstramos o nosso amor para com eles. Simples assim. Não tem nada que eles possam nos oferecer, humanamente falando. Sabia disso? A capelania em situação que a gente chama de paliativa hoje, anteriormente era terminal, é uma capelania que não te oferece nada. Ela não te oferece nenhum tipo de subsídios para a vida terrena. Não adianta esperar que qualquer dia desse um deles se levantará em um banco e irá colocar uma quantia no gasofilaço. Não vai ter. Não tem oferta, não tem dízimo. Só tem: eu quero aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. Só isso. E depois disso, aí eu faço minha as palavras do escritor sagrado: segue-se o juízo. Alguns para o descanso eterno e outros para a perdição eterna. Mas resta saber o que cada um de nós estamos fazendo. Gritar no domingo, lindo, maravilhoso, eu gosto. Pular dizendo que Jesus me ama, Jesus te ama. Ama. Vamos acabar. Mas eu preciso mostrar isso para aqueles que não sabem. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Foi ele que falou. E o meu mandamento é esse, que vós ameis uns aos outros. Mas amar aqueles que estão próximos é fácil. Amar aqueles que estão fazendo bem para cada um de nós é fácil. Amar aqueles que podem nos proporcionar alguma coisa é fácil. Quero você fazendo alguma coisa para alguém que muito proximamente de você, ou muito proximamente num tempo, não estará mais aqui. Aí fica difícil. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, eu vou deixar essa pergunta no ar. Se você fosse acusado hoje de ser um cristão autêntico, haveria provas contra você? Teria como provar todos que estão ao seu redor e te acusando: você é um cristão. Quando Pedro chegou em volta daquela fogueira para poder se esquentar, Jesus estava lá, prestes a ser crucificado.
E aqueles que estavam em volta daquela fogueira diziam: você é um deles. Você se veste como um deles. A sua fala é como de um deles. O seu jeito é um deles. Todas as provas estavam evidentes. E contra você, contra mim, existem provas? Podemos ser condenados realmente por sermos discípulos de Jesus? Podemos? Se pode, amém. Se não, é bom rever o evangelho que você está praticando, ou que diz que está praticando. Fica aqui para você que está aí no leito de hospital, pensando naquilo que aconteceu durante toda a sua vida. Fica aqui uma reflexão para você. Ainda é tempo de se reconciliar e de amar as pessoas. Tempo de pedir perdão. Pega o seu celular, faça uma ligação, mande uma mensagem, peça perdão. Num primeiro momento parece que vai ser difícil demais, mas você vai ver, e isso tira um peso de cima de você extraordinário. Deste modo, saberão todos que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 35. Vamos orar? Vamos orar. Sim, se você tem a sua relação, essa é a hora. Pode pegar. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por aqueles que estão em situação de conflitos, de guerras, de problemas, onde quer que tenha alguém precisando da tua bênção, da tua graça, da tua paz. Que esta bênção, essa graça e essa tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão enlutados, pelas famílias que estão enlutadas, amigos, parentes, vizinhos, de perto ou de longe, que sejam confortados, consolados neste exato momento através do teu Espírito Santo. É o Consolador por excelência. Eu oro por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Aqueles que estão retornando para o caminho e possam ser aceitos e terem os seus nomes escritos no livro da vida e perdoados os seus pecados. Que todos aqueles que estão começando a caminhada com o Senhor possam nunca se desviar do caminho. E aqueles que estão voltando por terem se desviado pelos motivos mais diversos, que o Senhor os aceite e os abrace como filhas e filhos queridos que são. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela irmã Neia e o seu Fernando, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são netos, pela Selminha, pelo Germinho, pela Viviane, que é filha da Selminha, idosos dos asilos, das casas de repouso, creches de idosos, e todos que trabalham nesse ambiente, que tem uma bênção especial para cada um deles. As crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas nesse momento, nas faculdades, nas creches, aqueles que estão nesse momento nas universidades, todos os que trabalham nesse ambiente escolar possam ter uma bênção especial também. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação em casa, que a tua bênção e a tua boa mão esteja estendida sobre todos que trabalham no ambiente hospitalar, os cuidadores domiciliares, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua,
os que estão debaixo de opressão, de depressão, possessão, perturbação, angústia, tribulação. Eu repreendo espíritos malignos que estão atuando na vida dessas pessoas. Vocês não têm poder sobre a vida delas. Eu repreendo e mando que vocês vão embora em nome de Jesus. Os empregadores, empregados, desempregados, empreendedores, que todos tenham a bênção de ter a mente aberta para se aprimorarem, para que possam estar se reciclando, para que possam estar tendo ideias, que possam ter motivos para trabalhar, para que possam ganhar o seu pão de cada dia e que possam fazer com que esse nosso país, que está precisando tanto de homens e mulheres de bem, possa ser um país pujante, forte, um país onde as pessoas tenham orgulho de fazer parte. Eu oro por todos aqueles que administram esse país, homens e mulheres que foram eleitos para poder fazer o melhor pela nação e que muitas vezes, na maioria das vezes, não estão fazendo aquilo que é necessário. Eu oro para que o Senhor trate com cada um deles, cara a cara, que quando apagarem as luzes para deitar nos seus leitos, possa vir uma perturbação sobre a mente deles, para que eles possam ter a mente perturbada e reconhecer os seus maus caminhos e fazer com que esta nação volte a ser a nação escolhida por Deus, a nação que o Senhor colocou cada um de nós aqui e que é uma nação abençoada. Nós somos abençoados porque Deus escolheu o Brasil também. Esse país pertence ao Senhor Jesus. Eu oro para que todos eles, judiciário, executivo, legislativo, todos eles tenham temor do Senhor. E que fiquem totalmente perturbados quando fizerem alguma coisa que não provém do Senhor. Que haja reconhecimento dos seus maus caminhos. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Um grande abraço. Fique em paz. Fique com Deus. Estou dando risada aqui porque eles estão colocando ali. Eu falo para não colocar o chat que eu não consigo ficar sem dar risada e é o momento de... Mas é porque eles estão dizendo, nós temos 4 horas, porque falaram para eles que nós tínhamos 180 minutos, mas não é 180 minutos, não dá 4 horas. 4 horas dá 240 minutos, e eu não tenho 240 minutos para poder falar com vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.